Bom dia, pessoal, me chamo Fabrício e não sou influencer digital, não sou criador de conteúdo, nada disso, mas eu vou fazer um videozinho aqui que pode ajudar muito o proprietário de Ford Fusion, né? Porque eu tive problema e não achei nada parecido até sim, mas com a resolução diferente. Era um outro problema do carro e no meu caso era um caso muito específico. Vai fazer uns 6 meses eu comprei o Ford Fusion 2010 2.5, né, o top de linha, com teto solar, tudo completo, né? Optei por ter um carro, comprar um segundo carro, que eu já tenho um carro primário, optar por um segundo carro mais antigo, né? Porém que me atendesse no conforto, na funcionalidade, na qualidade. E como lá no passado, quando esse modelo lançou, eu já tive a oportunidade de trabalhar com um carro desse, e naquela época já era um carro maravilhoso e ainda continuava sendo. Então eu disse, eu vou comprar um Ford Fusion, e comprei, né, um modelo 2010 2.5, como eu já disse. E esse carro era de empresa, né? Era do executivo de uma empresa, não, um pouco rodado, porém muito tempo parado. E como provavelmente quem dirigia era funcionários, motoristas, não era o proprietário em si, então acho que alguns cuidados foram negligenciados, né? Como por exemplo, né, várias coisinhas que são detalhes que é falta de cuidados, não é problema do carro, não é nada disso, né? E eu comprei o carro, fiz uma viagem de uns 600 quilômetros depois que eu comprei o carro, veio tranquilo. E depois de um tempo eu fiz algumas viagens curtas de 100 quilômetros e o câmbio começou a patinar, a deslizar, né? A partir da terceira marcha ele deslizava até que ele aquecia e entrava em modo de segurança, que é aquela chavinha de boca que aparece no painel. Eu vou estar mudando aqui para vocês. E acontecia isso, e o carro patinava. Aí eu fiquei já preocupado, pô, comprei já um carro com problema, bichado, né? Enfim, mas fez uma primeira viagem tranquila, na segunda já começou a aparecer problemas. Aí, pô, aí o carro já tá com câmbio branqueado, problemático. Enfim, comecei a estudar, pesquisar na internet, não achei nada que me mostrasse efetivamente. Muitos mecânicos, cada um falava uma coisa, né? Alguns dizendo até que era o câmbio, que tinha que condenar o câmbio não prestava, tinha que trocar, ou então desmontar e trocar tudo internamente do câmbio. O câmbio é o 6F35, né, do Ford Fusion. E depois dos vídeos, como não achei nada, como eu tenho uma pequena noção de mecânica, eu fui estudando e analisando, né, observando o comportamento do carro quando andava. Eu percebia que ele começava a fazer essa patinação quando ele estava frio. Ele andava bem. A partir de um certo momento que ele atingiu uma certa temperatura, né, ele começava a fazer essa questão dessa patinação, do tranco, não desenvolvia o carro, não passava marcha. E aí eu comecei a ligar aí essa questão da temperatura. Quando estava frio não fazia, quando aquecia começava a fazer, né? Aí o motor bloqueava, o câmbio bloqueava, não deixava passar marcha. Então eu comecei a estudar, comprei um scanner para mim, né? Pedi aquele pequenininho azul mesmo, que é baratinho. Comprei, foi de grande ajuda, né? Conseguiu me orientar bastante. Antes de comprar esse scanner, eu levei em alguns mecânicos aqui na minha cidade, que eu sou de Belém do Pará. Muitos aí estavam cobrando no diagnóstico R$600, R$700, R$1.500 para passar 3 dias com o carro. Queriam arriar o câmbio, desmontar o câmbio. E eu achei
Eu digo, égua, não tá batendo, não tá batendo. Graças a Deus eu acabei que não abri o câmbio, nem desmontei, né? Aí com a ajuda do scanner, né, eu fui ver a questão de temperatura e digo, isso tem alguma coisa com a temperatura, tem alguma coisa com a temperatura. E então aí eu comecei a seguir essa linha da temperatura, vincular o problema que estava acontecendo com a temperatura do carro. Eu estava percebendo que era quando ele aquecia, esquentava, né, chegava a uma temperatura média, ele começava a fazer. Porém, no painel do carro não mostrava nada de superaquecimento, nada. O painel do carro estava normal, funcionando tranquilamente, né? Então, comecei a observar, aí eu percebi que o retorno, né, troquei o aditivo. Aí a questão de quando a gente fala do cuidado, né, como o carro provavelmente era conduzido por funcionário, por motorista, então o pessoal usava só água, sem aditivo, sem nada. O carro estava muito sujo, o sistema de arrefecimento sujo, que eu não consigo nem dimensionar a quantidade de sujeira, de corrosão que estava no sistema. E eu percebi que o retorno do líquido de arrefecimento era muito fraco para esfriar o líquido de arrefecimento, né? Com isso eu tirei o radiador tinha uma parte que estava isolada, teve um baque, né, e foi isolado ali umas 6 fileiras ali do líquido, onde passa o líquido de arrefecimento. Fiz a troca da bomba d'água, fiz a troca da válvula termostática e fiz a troca do sensor de temperatura, que no meu caso não tem ali no corpo de válvula, ali no cavalete das mangueiras, né? É acima do cabeçote do meu modelo do meu carro. E o radiador, troquei o radiador, resolvi, estava muito ruim o radiador original, consegui achar um original novo, pedi, troquei. E hoje eu estou fazendo o teste aqui. Fui fazer uma viagem aqui de 150 km, estou na estrada. E o carro acabou o problema, né? Ou seja, era problema no líquido de arrefecimento no conjunto, né? Radiador, bomba d'água, válvula termostática, sensor, era um conjunto. Eu fiz uma troca de todo o conjunto do arrefecimento, botei o fluido novo e estou aqui hoje testando o carro, e o carro acabou o problema. Ou seja, e quase todos os mecânicos que eu fui, nenhum me falou sobre isso, nenhum conseguiu constatar esse problema. Graças a Deus eu acabei que não deixei abrir o câmbio inicialmente, mas eu estava prestes a mandar fazer esse serviço. Ou seja, iam consumir muito dinheiro abrindo o câmbio, e o câmbio está bom, e não iam resolver o problema, porque eles não iam olhar para essa questão do arrefecimento, até porque o carro fica parado na oficina, desculpa, não vão olhar para esse detalhe, né, do arrefecimento, já que o carro está parado numa oficina. Vão só abrir o câmbio, vão dizer para trocar tudo, depois que trocar tudo, monta, bora fazer o teste, e acontecer a mesma coisa, né? E para trocar tudo no câmbio, você sabe que ia ser uma grana preta, se até não condenasse o câmbio e fizesse eu comprar um novo. E hoje eu estou aqui para orientar para vocês essa questão. Eu achei muitos vídeos falavam sobre o fluido, sobre os sensores do câmbio, né? As solenoides, enfim, várias coisas falavam, mas nenhum ligando a temperatura do câmbio, né, do líquido de arrefecimento, que logo refrigerar o óleo do câmbio do motor,
com a questão da patinação do câmbio. O câmbio bloqueia, ele reconhece que o câmbio está aquecendo, né? Porque o carro está aquecendo todo. E ele bloqueia o câmbio, não deixa passar marcha. E com isso ficava patinando, a gente não conseguia, o carro perdia força, a gente não conseguia andar. E nada disso tem na internet falando sobre esse ponto que eu tive. Não sei se todos acontece isso, mas no meu caso específico foi isso. A patinação do câmbio do meu Ford Fusion foi relacionada à temperatura do líquido de arrefecimento, do conjunto em si, né? Não estava funcionando como deveria funcionar, com isso estava aquecendo e gerando problema no câmbio devido à alta temperatura. Porém, como eu digo, o carro não apresentava luz acesa de temperatura, nada disso. A temperatura dele estava normal, mas o carro entendia que ele ia passar de uma temperatura, que ele ia sobreaquecer, e antes dele sobreaquecer, o carro é inteligente e bloqueia logo o sistema, bloqueia o câmbio, não deixa passar da terceira marcha, não deixa passar de 80 km por hora, para prevalecer a segurança do câmbio, né, a vida útil. Então esse aqui é o meu relato com o Ford Fusion 2010, né? É o G2 2.5 e espero que possa de repente ajudar alguém aí, né, no futuro, em breve, que sei que tem muita gente que gosta desse carro. Eu, apesar de poder ter comprado um carro novo atual, mas nesse caso aqui eu optei por comprar esse. Eu já tenho um Ford, um Honda Civic G10 Touring, bem superior a esse em termos de ano, né? Mas resolvi comprar um desse 2010, que era para ter um carro ali para passear com os filhos, com a esposa no final de semana, dar uma viajada no sítio que é perto. E aí comprei por ter um carro desse que ia ser, tá com preço atrativo, né, de mercado hoje, um carro que tem tudo, mas está com preço razoavelmente baixo, então que atende a minha necessidade, que nesse momento era esse. Como eu já tenho um carro mais superior, né, que consome bem mais dinheiro com licenciamento, IPVA, essas coisas, eu optei por comprar um que não desse mais tanto gastos, mas que me oferecesse a mesma qualidade lá do meu Honda Civic. E eu optei pelo Ford Fusion, como eu disse, porque eu já tinha trabalhado lá no passado com um. Então esse foi meu vídeo aí, espero que ajude alguém, né? Que quem estiver passando por esse problema, a gente fala, leva num mecânico de confiança, leva em 1, 2, 3, 4. Eu fiz isso, mas infelizmente se eu seguisse essa linha, somente essa linha, não teria tido sucesso com o problema do carro, né? Então é isso, pessoal. Desde já, obrigado pela atenção de todos. Talvez, quem sabe, daqui para frente eu fique postando algumas coisinhas aí sobre o Ford Fusion, né? Valeu!